Dar a mão à natureza para que a biodiversidade retome o seu caminho. Testar soluções sustentáveis e envolver a comunidade local na defesa de espécies e ecossistemas. Por toda a Europa, associações de ambiente e académicos mostram a relevância de conservar recursos naturais, indo além dos benefícios para a ciência. Impulsionadores de um programa comunitário que existe desde 1992, representa mais de 4.000 ideias concretizadas e 3,4 mil milhões de euros investidos na proteção do ambiente e do clima no espaço europeu. E em Portugal, o que salvam os projetos LIFE. Guarda e Castelo Branco são as áreas de intervenção de MedWolf, um projeto LIFE transfronteiriço coordenado em Portugal pelo Grupo Lobo. Ela é para guardar, ela é para guardar. Para roscar. Então, para rosquita. Pronto, está quieta. Ela é mansinha, ela ainda é cachorra, também ainda não é muito. Ainda não é velha, ela quer é festas, não é barruscar. Mas é festa, então. Farrusca e Rebelho são cães Serra da Estrela, variedade de pelo curto. Cresce, que é uma das raças mais antigas da Península Ibérica. Adaptada a zonas montanhosas, desde tempos remotos, acompanhava os pastores nas jornadas de transumância para defender dos perigos, como assaltos e ataques de lobo. Como é que ela se porta com as ovelhas? Ela guarda-as, não sai de lá, ao pé delas. E o lobo tem aparecido por aí? Tem, que ainda no dia da passagem nos matou. Calhou o meu marido a chegar, eram 2h30 da tarde, ia deitá-las fora. Estavam na vedação, para pastarem. Estava lá o lobo. E matou-lhe muita? Matou uma porque chegou o meu marido. Claro. E eram as de leite, já viu se não calhar chegar naquela hora. A Farrusca estava com o outro rebanho, não é? Estava nas outras. Nas outras, pois. Em Almeida, os ataques de lobo ibérico têm sido significativos nos últimos anos. O regresso do predador ao território e o historial de perseguição humana por caça furtiva ou envenenamento motivou o desenvolvimento de um trabalho conjunto com a população. Desde 1996 que o Grupo Lobo já entregou em várias regiões do país mais de 300 cães de gado de raças autóctones. Começámos com uma fêmea e agora colocámos o segundo cachorrinho, que tem agora 3 meses, foi colocado há cerca de um mês, para se habituar desde pequenino com as ovelhas. Criam laços sociais muito fortes com esses animais, desde que sejam colocados quando são pequeninos, com 2 meses de idade, no período de socialização, depois são mantidos com eles e consideram, ou seja, criam esses laços sociais e consideram o rebanho a sua família, ou a manada a sua família, mantêm-se perto deles e protegem de qualquer coisa, quer seja de lobos, de cães. Dão sinal quando há aproximação também de pessoas. Sendo um casal, eles são mais confiantes na proteção do rebanho e depois, eventualmente, eles podem também reproduzir e manter esta linha ou, eventualmente, ou vender até cachorros para outros criadores que precisem ou oferecer. Em Portugal, as alcateias de lobo ibérico têm estatuto de conservação em perigo. A espécie carnívora é protegida pelas leis nacionais e europeias. Com a regressão do mamífero, deixou de se transmitir às novas gerações hábitos de pastoreio responsável. Nas últimas décadas, o conflito entre as povoações e o lobo acentuou-se. Há uns anos era provável que houvesse alguma dúvida entre se era cão ou lobo. Agora, desde que começamos a trabalhar aqui, na monitorização do lobo, de facto tem-se descobrido alguns indícios, mais nesta região. De facto, sim, além das observações têm sido mais frequentes. Aí, através dos dados genéticos, portanto, aí não há mesmo dúvida. São recolhidas amostras ou de dejetos que depois são confirmados que são de lobos, ou então das feridas dos animais quando são atacados com zaragatoas e feita a análise genética e, de facto, comprova-se que é lobo. Uma das coisas que nós compreendemos é dizer que se anda a largar lobos, e isso não é verdade. Nunca se largaram lobos em Portugal. É um mito. O facto do lobo ter quase desaparecido aqui da região, e agora voltar a aparecer, isso é um fenómeno normal. O ser humano está a deixar determinadas áreas e os animais, repito, não só o lobo, mas como o veado, como outros predadores, noutras zonas do globo, estão a recolonizar essas áreas de onde tinham sido expulsos pela atividade humana.
O projeto Life MedWolf começou há 3 anos em Itália e Portugal. O ICNF, o CEPNA, a Associação Aldeia e o INIAV integram a equipa portuguesa. A Escola Superior Agrária de Castelo Branco é outro dos parceiros. Joaquim Carvalho sensibiliza os criadores a colocar vedações mais robustas. O senhor não está aqui então, à nossa espera. Senhor Joaquim. Não foi aqui, como é que é? Bem, mais ou menos. Boa tarde, como está? Bem. Obrigada. Vamos lá, bem. Então está quase pronta. Está quase. Falta aqui um bocadinho da entrada e além outra entrada que fica além abaixo. Este resto, e aterrar um bocadinho o alicerce, o resto está pronto. A altura então a malha é de 2,40 metros, fica 30 centímetros enterrado. 2,10. Fica 2,10. Muito bem. Acho que é a altura ideal. 60 ovelhas estão agora mais seguras neste terreno de 1,5 hectares em Vilar Formoso. Algumas das fêmeas deram à luz há poucas horas. Se não forem devidamente protegidas, são um alvo fácil à predação. Esta vedação é muito mais forte, não é? Embora neste caso é um agricultor que tem apenas ovelhas. O tipo de malha é um bocadinho mais apertado para evitar que os borregos possam furar e dispersar-se um bocadinho aqui à volta, portanto os borregos não passam. Enquanto se for para vacas, a malha já é um bocadinho mais larga. Isto é uma estrutura que permite ao agricultor, pelo menos neste grupo de animais, estar protegido em períodos críticos, ou durante a noite, ou durante o dia, enquanto o agricultor vai almoçar, ou assim deixa os animais dentro deste parque, depois pode ir pastorear de percurso. Joaquim Nunes é agora um dos 15 proprietários a testar a unidade demonstrativa. O criador perdeu 2 ovelhas no último ataque de lobo, reconhecido pelo ICNF em novembro de 2014. Vai ajudar as pessoas a cumprir o que está escrito na lei, o que está disposto na lei de proteção do lobo, que é os criadores só terão direito ao pagamento das indenizações previstas na lei se tiverem uma série de condições, que as condições são condições adequadas para a proteção dos seus rebanhos. Nesta loja, em Fátima, dão-se a conhecer iguarias locais. Mel, azeite, ervas aromáticas, produtos cada vez mais presentes em mercados regionais. Ponto de encontro entre o comércio de proximidade e a produção sustentável. Mas como pode um queijo, produzido de forma artesanal e polvilhado com tomilho e alecrim, colhidos nas serras de Aire e Candeeiros, conservar espécies raras? As cabras de raça serrana e o pastoreio extensivo voltam a fazer parte da paisagem do maciço calcário extremanho. Luís Paulo guia a variedade autóctone por trilhos de pedra, escolhidos para controlar a densidade da vegetação arbustiva e herbácea. É um dos 2 rebanhos que o projeto Life Mais, Habitats Conservation, adquiriu para retomar as atividades tradicionais na área protegida. Todos os animais têm lugar marcado. Se você vir que algumas voltam para trás é porque o sítio delas está ocupado por outros animais. O leite passa através dessas tubagens e vai diretamente para os tanques de refrigeração que estão do outro lado da ordenha. O projeto de conservação envolve, no total, 443 caprinos. Os animais estão distribuídos pelos estábulos comunitários das juntas de freguesia de Fátima e Pedrógão. O leite extraído na sala de ordenha mecânica é vendido para uma queijaria em Santarém. Nas épocas de maior produção, recolhe-se até 4.000 litros. Consegue perceber agora qual a relação entre os queijos Rosa Albardeira e a preservação de 4 habitats prioritários inseridos nesta área da Rede Natura 2000? Aqui podemos ver bem a transição entre uma zona que não foi limpa, onde os carrascos atingem já uma certa dimensão, há um ensombramento que não permite a existência daquelas espécies que nós queremos conservar, e esta área que foi sujeita à limpeza mecânica e onde agora as cabras vão passando no sentido de manter o espaço mais aberto. Aliás, estamos aqui numa zona onde também temos uma das estações de monitorização que foram instaladas, portanto uma área vedada, onde se tenta também fazer um balanço e uma comparação entre as áreas sujeitas à passagem dos caprinos e áreas não sujeitas.
Os trabalhos do Habitat Conservation decorreram entre 2011 e dezembro de 2014. Na fase pós-live, a Quercus tem a função de monitorizar a continuidade das ações implementadas com os parceiros, como a valorização de plantas aromáticas e medicinais. Temos aqui alguns rosmaninhos, temos o tomilho, uma das variedades de tomilho que existem aqui na Serra, existem algumas. Temos alecrim, noutras alturas do ano é possível encontrar as sálvias, lavândulas, entre outras o hipericão daqui da nossa zona. Temos muitas variedades. Brígida Batista é de Ourém. A jovem agricultora frequentou um workshop de recolha sustentável de ervas espontâneas e beneficiou com a reabilitação deste secador solar. Enquanto o nosso secador não está concluído, a Quercus permitiu-nos a utilização do secador. Tem sido bom porque permitiu-nos secar as nossas próprias plantas e tem sido muito bom também porque estamos a ganhar experiência na secagem e já conseguimos idealizar o nosso secador. 96 sítios de importância comunitária e 59 zonas de proteção especial compõem a Rede Natura 2000 em Portugal. A definição desta rede ecológica impõe aos Estados-membros um compromisso na salvaguarda de valores naturais únicos, da fauna e flora selvagens. Mas a manutenção destes redutos de biodiversidade requer gestão humana. O programa LIFE é um dos meios de financiamento mais procurado pelas universidades e organizações ambientais para esse efeito. O que seria a conservação da natureza sem este instrumento político que dá a conhecer um património de extrema importância, para muitos de nós, desconhecido? Os cientistas da Universidade do Algarve procuram grandes branquiópodes, pequenos crustáceos que remontam à Era Jurássica e são exclusivos destes sistemas naturais incluídos na Diretiva Habitat. A amostra revela um pouco da diversidade faunística que aqui existe, como anfíbios e insetos, mas também elementos que não são bem-vindos na zona úmida, como o chorão das praias. Mais à frente, conhecemos as técnicas de controlo desta espécie exótica e invasora, aplicada pelos investigadores do projeto LIFE+, charcos mediterrâneos temporários. Todo este grupo de grandes branquiópodes tem a capacidade de pôr ovos que não são ovos verdadeiramente, são cistos, portanto são ovos em que há o início da fase de desenvolvimento e que para. E podem ficar secos durante vários anos e quando há condições propícias de água, portanto, essencialmente quando os charcos enchem outra vez, eles eclodem e estabelece uma nova população. Margarida explica-nos a estratégia de sobrevivência que faz com que estes seres, contemporâneos dos dinossauros, se mantenham vivos até aos dias de hoje. Dos exemplares recolhidos, destaca-se o Triopes vicentinus. A espécie endémica distribui-se somente da costa de Sagres até Faro. Foi identificada em 20 charcos, 14 dos quais na costa vicentina. Pode ter até 7 centímetros de comprimento, de carapaça, os maiores dentro da classe dos grandes branquiópodes, apelidados de fósseis vivos. Eles são detritívoros numa primeira fase, no caso dos triópes, são detritívoros, depois pensa-se que podem passar a herbívoros e depois são carnívoros. E, portanto, eles acabam por limpar tudo o que é matéria orgânica em excesso que se decompõe na zona do charco. São de tal modo vorazes que quando a população é muito densa eles são canibais. Bem. E como grandes predadores dentro do tamanho que são, controlam também a população de larvas de insetos, nomeadamente de mosquitos. E em determinados países, por exemplo no Japão, são utilizados para controlar o mosquito nos arrozais.
Mas o charco que visitamos já foi muito mais extenso. Chegou a ter 1,20 m de profundidade. Desde que o proprietário abriu esta vala, a água escapa-se e não ultrapassa os 30 centímetros de fundo. Os técnicos da Liga para a Proteção da Natureza levam-nos a conhecer outros exemplos. Estamos em plena área protegida e encontramos um charco dividido por uma estrada de terra batida. O habitat prioritário é frequentemente invadido por veículos motorizados. Outro exemplo, um charco lavrado há um ano. Em Odmira predomina o regime agrícola intensivo. A terraplanagem destes habitats e posterior instalação de estufas é prática recorrente. A mobilização do solo degrada o banco de sementes e condena as plantas aquáticas ao desaparecimento. Estas zonas dos charcos são consideradas áreas incultas, não é? Portanto, porque não cresce lá, não cresce lá nada, não são produtivas. Cerca de 50% dos charcos temporários aqui nesta região têm desaparecido nas últimas décadas e, portanto, é uma taxa de desaparecimento do habitat muito rápida e é isso que o projeto pretende fazer, estancar esta perda do habitat e das espécies que lhe estão associadas e promover o seu restauro e fazer a demonstração de boas práticas para a sua conservação. Na costa sudoeste já existiram mais de 100 charcos. A parceria com a Associação de Beneficiários do Mira pretende alertar o setor agrícola para a fragilidade e valor natural destes ecossistemas. O chorão aqui propagou-se muito porque aqui assim temos uma área em que há pastoreio com gado bovino, com vacas, que se alimentam da flor desta planta. E com isso fazem também a propagação. O chorão emite uma substância, é alelopático, e portanto nas zonas, mesmo onde ele já está morto, onde já não existe, acaba por não crescer nada a substituir. Portanto, é muito difícil até, se repararem aqui, por exemplo, que já está seco, é muito difícil que cresça aqui outra planta que não o chorão. Por isso é que é muito importante conseguir fazer a remoção bem, de maneira a que ele não volte a aparecer e surgir novamente e tentarmos reduzir ao máximo esta planta que não é natural de Portugal. Temos que arrancá-la na totalidade porque ela se propaga também por forma vegetativa. Uma pequena parte de uma planta em contacto com o solo, ela consegue enraizar e consegue-se fazer uma planta grande. Arrancar, de preferência, a totalidade da planta, inclusivamente toda a sua raiz, todo o seu raizame, e depois colocá-la assim em monte, de preferência, sobretudo no início do monte, deixar sempre as raízes para cima, de forma que não fiquem em contacto com a terra, e este monte depois acabará por se degradar sem que a planta se consiga suster no solo e isso continuar a propagar. Controlar a expansão da acácia é outro dos desafios que os impulsionadores deste LIFE têm pela frente. Junto ao charco Torre d'Aspa, a equipa tenta controlar a densidade da planta invasora. Devolve-se o espaço conquistado à vegetação espontânea. Temos aqui uma das plantas bioindicadoras do habitat charcos temporais mediterrâneos, que são plantas do género Isoetes, que em vez de se reproduzirem por sementes, reproduzem-se por esporos e são plantas muito adaptadas à ecologia destes meios. É uma planta com um comportamento ecológico muito engraçado, porque na fase inundada tem estas folhas que lhe permitem viver e sobreviver debaixo d'água, e na fase seca vai se tornar numa planta tipo um cardo, com espinhos e tudo, para se defender da herbivoria. Carla encontra outra das espécies bioindicadoras dos charcos temporários. Uma planta aquática de estatuto quase ameaçado na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Mas a riqueza florística que aqui se encontra não é assim tão abundante. O período de encharcamento é diminuto e não permite a sucessão ecológica típica. Este é um manto impressionante de Isoetes. Visitamos um destes habitats em bom estado de conservação e as diferenças estão à vista. Água transparente e mais biodiversidade. Nos charcos com estado favorável de conservação, fazemos periodicamente, e porque as plantas têm épocas diferentes de maturação, recolha das sementes de espécies características que estão a ser limpas e distribuídas
não só no banco de sementes que temos na Universidade de Évora, mas também por outros bancos de sementes mundiais, para salvaguardar o património genético destas espécies. Outra ação é a recolha de sementes de espécies que são importantes para o repovoamento dos charcos que vão ser alvo da recuperação deste projeto. Fizemos recolha de sedimento, temos agora o sedimento a germinar para perceber qual é o potencial de autorrecuperação do habitat. Ao cair do dia, em Vila Nova de Mil Fontes, Tiago Marques instala aparelhos de monitorização que registram a passagem de morcegos. Na área de intervenção do projeto foi confirmada a presença de 14 espécies de quirópteros das 20 que existem na costa sudoeste. Como são corpos de água temporários, mas que têm espelho de água até maio, junho, é precisamente nessa altura em que os morcegos estão a reproduzir. E isso é muito importante, porque os morcegos, na altura da reprodução, precisam de áreas de alimentação que têm muitos insetos, e os corpos de água são áreas dessas, e também por causa das fêmeas. As fêmeas, quando estão a amamentar, bebem até 6 vezes mais água do que as fêmeas que não estão a amamentar. Vai ser também importante conseguirmos assegurar que isto depois se mantenha a longo prazo, e isso terá que ser feito através também da sensibilização dos decisores políticos, para que também fiquem sensibilizados para que, em algumas medidas agrícolas, por exemplo, seja nas medidas do greening, da política agrícola comum, seja em medidas agroambientais, este tipo de habitat possa ter um apoio para que os agricultores também possam, de alguma maneira, ter um apoio na sua conservação. Viajamos agora para outras altitudes. Nesta cadeia montanhosa, sapadores florestais limpam matos que irromperam após os grandes incêndios de 2005. Os fogos foram a machadada final para a perda de centenas de exemplares de teixo. A missão do projeto Live Taxus é travar a regressão de uma das árvores mais antigas da flora europeia. Este teixo que aqui conseguimos observar é um teixo que foi plantado já nesta época de outono. Mas, no entanto, é um teixo que já terá entre cerca de 2 a 3 anos. Isto é uma espécie que tem sempre um problema, para além da questão da germinação, ter uma taxa de germinação bastante baixa. É uma espécie que, devido ao seu crescimento bastante lento, nós temos de esperar sempre 2 a 4 anos, de forma a que tenhamos exemplares já com o tamanho adequado para instalarmos no terreno e que a taxa também depois de mortalidade seja bastante reduzida. Nesta intervenção não é plantado só o teixo, porque o habitat não é constituído apenas e só pelo teixo. Tem várias espécies que surgem normalmente com o teixo, uma delas é o azevinho, a tramazeira, a Sorbus ocuparia, outras plantas que têm sido plantadas também, os carvalhos, o carvalho negral, sobretudo aqui na Serra da Estrela, é o carvalho negral. Ao termos tramazeiras, ao termos azevinhos, são espécies que também produzem umas bagas. É uma forma também de potenciar futuramente a propagação das sementes do teixo. As avezinhas vêm cá, alimentam-se das bagas do azevinho. Os tordos, eles propagam mais Vão se alimentar também da tramazeira e ao mesmo tempo vão buscar uns arilozinhos do teixo e quando vão para zonas mais distantes vão disseminar todo este tipo de propagação. É sobretudo pelas aves e depois também nós praticamos isso nos areios, os arilos flutuam na linha d'água. O restauro de bosquetes de teixo decorre em 60 hectares da Rede Natura 2000, divididos entre o Parque Nacional da Peneda Gerês e a Serra da Estrela. Uma relíquia do terciário, venerada como árvore sagrada pela cultura celta, foi utilizada outrora pela madeira nobre na construção de arcos de guerra, mobiliário e instrumentos musicais. Estamos aqui num local de habitat do teixo. Este é um dos locais da Serra da Estrela onde o habitat é um dos lugares ícones do habitat da Rede Teixo, é um dos poucos que existe aqui na Serra da Estrela. Os levantamentos florísticos que foram feitos para a catalogação deste habitat foram de 2 tipos. O primeiro é um levantamento genérico da flora que existe na área envolvente do habitat e nesta área. E depois foram feitas parcelas que vão servir para monitorização. Podemos ver aqui um exemplar de teixo, que neste caso ainda um pequeno exemplar, metido no meio dos blocos, que é uma das características desta espécie, tem
sistema radicular que se consegue inserir nas fissuras das rochas. Para além do IGOT, participam no projeto o ICNF e os compartes dos baldios de São Pedro de Manteigas. Propagam plântulas e cedem terrenos, respectivamente. Até 2016 serão plantadas 18 mil árvores, das quais 40% são teixo, espécie em perigo de pré-extinção. Aqui tem um grande exemplar do teixo. É um indivíduo macho. Poderão-se ver aqui algumas das suas inflorescência, uma pequena inflorescência, característica também das coníferas, indica-nos que é um indivíduo masculino. E depois podem ver aqui como os troncos do teixo dos indivíduos mais antigos sofrem na sua estrutura, mas a parte exterior é bastante sólida. E veem que este indivíduo terá cerca de 12, 13 metros de altura e que aqui é o ex-libris aqui da Serra da Estrela, em termos dos teixos. A grande ameaça que paira sobre este tipo de habitat tem a ver com as alterações climáticas. Se os modelos que estão definidos, estão estudados para alterações climáticas, se comprovarem, estes habitats, sendo habitats, essencialmente habitats de montanha, vão ser dos habitats mais prejudicados com essas alterações climáticas. Estamos a falar de alterações que perspectivam diminuição dos períodos de pluviosidade, alterações que perspectivam o aumento dos períodos de seca. Sendo uma espécie que está muito associada a áreas bastante úmidas, com bastante disponibilidade de água, estas alterações terão certamente implicações graves na sobrevivência deste tipo de habitat. Um desafio futuro é travar a erosão, difícil de conter na paisagem serrana. A manutenção de faixas de descontinuidade e iniciativas de reflorestação reduzem o risco e a intensidade de futuros incêndios, mas sem uma política florestal pública coerente, este é um trabalho solitário. Até à data já foram cofinanciados 144 projetos de inovação ambiental e de conservação da natureza no território português. Dos 133 milhões de euros investidos, 74 milhões foram providenciados pela União Europeia. O programa LIFE é um alicerce ao desenvolvimento de práticas sustentáveis. Ajuda-nos a compreender os serviços ambientais prestados pela vida selvagem que precisamos de conhecer melhor e proteger. Comece por visitar alguns destes projetos mais perto de si e, quem sabe, se não mesmo vir a participar numa ação de proteção da natureza. E assim nos despedimos, voltamos à sua companhia na próxima semana para mais um programa Bioativo.